diariamente fazer atividade física. Eu me lembrei de alguns textos bíblicos que Jesus falou. Esses textos estão em 2 Coríntios. Pode nos ajudar, pastor? Será que em algum momento você já se sentiu assim, tão desamorado, que às vezes não conseguiu uma solução? Hoje nós temos uma solução para você. Quero apresentar para você Jesus. Amém. Amém. Esse é o momento que nós vamos aprender sobre nosso relacionamento com Deus. Nós vamos aprender esse relacionamento já na criação. É muito importante nós compreendermos o fundamento deste relacionamento. E nós entendemos que na criação, Deus fez então um paralelo. É muito importante nós compreendermos este paralelo. Pode passar? Pode passar no próximo. Existe aqui um paralelo entre o primeiro dia e o quarto dia. Pode passar. O primeiro dia Deus fez a luz. No quarto dia Deus criou o sol e as estrelas. No segundo dia Deus fez então o ar. Ele colocou as águas acima e abaixo. E então no quinto dia ele fez as aves e os peixes. No terceiro dia, então, ele separou a água da porção seca na terra, e aí, então, na vegetação. E aí, para preencher esse espaço, Deus criou, então, os animais selváticos, domésticos e os répteis, né? Então, queridos, nós vemos aqui que nos 3 primeiros dias, Deus, então, criou o ambiente e depois, então, ele preencheu este ambiente, como a gente percebe. E isso vai ocorrer também aqui. Pode passar. Olha só o que acontece. Deus, então, no 6º dia também fez o casamento, fez, então, Adão e Eva. E esse paralelo tem a ver com o sábado. Assim como ele preencheu, fez os espaços e preencheu, ele também fez Adão e Eva, e ele preencheu com ele. Todos nós temos um vazio existencial. Todos nós precisamos preencher com Deus. E esse paralelo, a instituição do casamento e o paralelo com a instituição do sábado, é realmente o que Deus fez para ter esse relacionamento comigo e com você. No sábado, então, nós usufruímos de tudo aquilo que Ele criou nos 6 primeiros dias e, inclusive, nós também usufruímos das horas do sábado com o relacionamento com Deus. Pode passar? Há algo muito importante que nós precisamos entender. O relacionamento entre Deus e a família humana deve ser entendido à luz do sacramento do casamento. É preciso nós entendermos que podemos dizer, na mesma ideia de um relacionamento conjugal, é o que Deus quer ter conosco. Pode passar. E essa questão de relacionamento, a gente vê também na história bíblica, por exemplo, associado ao adultério, né?
conjugal, quando aparece, por exemplo, um documento da aliança do decálogo, né? Lá em Gênesis 20, verso 5, que Jesus diz assim: olha, não terás outros deuses diante de mim, né? Porque Deus é um Deus zeloso, ciumento, né? Então Ele quer ter esse relacionamento conosco. A aliança também entre Deus e o seu povo é, portanto, entendida em termos conjugais. Deus ama seu povo, consequentemente Ele quer que nós o amemos de todo o nosso coração, de nossas forças, todo o nosso entendimento. Então, há uma aliança, há algo que nós precisamos verdadeiramente assumir esse compromisso. Pode passar. A palavra em hebraico yada quer dizer, traduzida, conhecer. E ela descreve o relacionamento sexual, íntimo, pessoal entre marido e mulher. Como a gente vê em Gênesis 4:1, quando Adão e Eva conheceram, né, um conheceram o outro de uma forma sexual. E isso também está referindo no livro também de Salmos 16, do verso 11, Jeremias 2, do verso 2 e 3, e Ezequiel 16. Este mesmo verbo é usado, portanto, para nós entendermos que intimidade Deus quer se relacionar conosco. Como é que vai buscar as coisas? Como é que vai ser? O plural do verbo também, né? Façamos em Gênesis 1:26, ele tem também algo muito importante para a gente entender. Ou seja, quando Deus fez a Trindade, né? Ele fez o homem, Ele também quis colocar o homem não apenas na imagem física, mas na imagem também interrelacional. Ou seja, assim como Ele tem interrelação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele também quer que essa interrelação tenha entre Adão e Eva, ou seja, entre o cônjuge, né, o marido e a mulher. E essa relação, assim como ocorre entre os três, né, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, de uma forma muito amorosa, muito linda, né, é necessário também que nós tenhamos entre o marido e a mulher, também entre nós, a igreja, e Deus. Essa dinâmica é muito recíproca. Existe entre o homem e a mulher, mesmo depois da criação, né? Na criação e depois da queda, ela também serve de figura para significar a aliança entre Deus e o seu povo. E nós vemos aqui vários textos, né, explicando justamente esse tipo de relacionamento. Ou seja, até hoje, nós devemos ter esse mesmo tipo de relacionamento como Deus criou lá na criação, na semana da criação. Depois, então, a gente viu que mesmo no Êxodo, né, e toda a história de Israel, Deus continuou, né, tendo esse tipo de relacionamento. E até hoje, Deus quer esse relacionamento conosco. Pode passar. O casamento, então, é uma união para toda a vida. Ela é símbolo da união entre Cristo e sua igreja. O Espírito que Cristo manifesta para com a igreja é o que o marido e mulher devem revelar um ao outro. Este é o Espírito, este é um tipo de relacionamento. Pode passar. Então, para que nós possamos entender um pouco mais de cada etapa desse relacionamento, nós vamos fazer agora uma comparação. Uma comparação do que você já viveu, né, com algum momento que você já esteve apaixonado, que você já amou alguém, né? E aí nós vamos fazer essa comparação com o nosso relacionamento com Deus, tá? Então, o relacionamento humano, ele pode ocorrer mais ou menos dessa forma, né? A pessoa sente atração pela outra, depois então ela procura, ela começa a identificar-se com o jeito da outra pessoa, ela aproxima e conversa com aquela pessoa e depois tenta conhecê-la mais. Pode passar. Então, inicia um relacionamento, né? E ali então vai se adaptando a várias preferências, desejos, né? Os sentimentos ficam mais aflorados quanto mais o tempo passa, né? E passa-se a
se doar mais, e até que os dois assumem um relacionamento de noivado e por fim, então, um matrimônio. Será que essas etapas ocorrem também Bom, pode passar. Olha só. Olha que coisa interessante. Lá em João 12:32 diz assim: quando for levantado da terra, todos atrairem a mim. Então é muito importante, queridos, nós entendemos isso. Nós somos atraídos para Cristo. Nós somos atraídos. E ele diz, a irmã White, ela fala nessas meditações matinais, ela diz: Jesus, ele é atraente. Ele é cheio de amor, misericórdia e compaixão. Ele deseja ser nosso amigo, andar conosco por todos os acidentados caminhos da vida. Ele nos diz: eu sou o Senhor teu Deus, anda comigo e eu serei o teu caminho de luz. Jesus, a majestade do céu, deseja elevar ao companheirismo com sua pessoa os que se dirigem a Ele com os seus faros, fraquezas e cuidados. Então, a gente percebe na fala de Ellen White algo assim muito mais detalhado, algo muito mais íntimo, muito mais próximo, né? Então é assim que Deus quer ter um relacionamento conosco. Pode passar. Na identificação, né? Eu gostaria que nós lêssemos juntos. Podemos? Vamos lá? Juntos? O compassivo Cordeiro de Deus, que identifica os órgãos de Deus com os seus feitos. Ele os guarda todo momento, relaciona-se com cada desgosto, conhece cada sugestão de Satanás, cada dúvida que procura a mente, preveia a casa de toda pessoa tentada, o levante e o que carece de fé. Esse é o Deus. Pode passar. Então, a gente vê, através do seu terno amor, que ele está procurando conquistar o coração dos seus filhos desviados. Nenhum pai neste mundo é tão paciente com as falhas e os erros dos seus filhos, mas como Deus é com aqueles a quem Ele quer salvar. Ninguém insiste tão amorosamente com o transgressor. Lábios humanos jamais pronunciaram palavras tão carinhosas como o perdido como ele pronunciou. Todas as suas promessas e admoestações são manifestações de um amor indescritível. Isso será que tem muito a ver com a sua situação? Então, vamos continuar? Olha só. Aí, então, esse é o passo da aproximação. Veja o que acontece. Vamos ler juntos? Esforça-se por erguer-nos ao companheirismo com Ele. Sua obra é santificar seu povo, depurar, enobrecer e purificar, e encher seu coração de paz. Está assim preparando-nos para a glória, a honra e a vida eterna, para uma herança mais rica e duradoura que há de qualquer príncipe terrestre. Isso ocorre sempre, 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 sempre. Deus está sempre atraindo você. Deus está sempre querendo chamar a sua atenção, sempre levá-los para o companheirismo com Ele. Pode ser. E este conhecimento, olha só que conhecimento mais profundo que Ele quer ter para a gente. Olha só, nosso Deus, Ele é um auxílio bem presente em todo o tempo de necessidade. É importante para vocês. Ele está perfeitamente relacionado com os mais íntimos pensamentos de nosso coração, com todos os intentos e desígnios de nossa alma. Isso te lembra um texto bíblico que diz assim, olha, Salmo 139, antes mesmo de eu falar, Ele já sabe quais são os meus pensamentos. Ele continua, quando nos achamos em perplexidade, ainda antes de expormos nossa aflição, Ele já está tomando providências para o nosso livramento. Nossa dor não lhe é despercebida. Ele sabe sempre muito melhor que nós exatamente o que é necessário para o bem de seus filhos e nos guia como escolheríamos ser guiados caso pudéssemos discernir o próprio coração e ver nossas necessidades e perigos, como Deus os vê. Mas seres finitos raramente conhecem a si mesmos, não compreendem a própria fraqueza.
Deus os conhece melhor do que eles mesmos e compreende a melhor maneira de os conduzir. Sabe, queridos, é muito importante nós entendermos a dimensão desse amor, o fato de o quanto Deus está disposto a fazer por nós. Pode continuar. Vamos ler juntos? O irmão mais velho de nossa raça está ao pé do trono eterno. Atenta para toda pessoa que volta o rosto para ele como Salvador. Conhece por experiência o que são as fraquezas da humanidade, quais são as nossas necessidades e onde está a força de nossas tentações. Pois dele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Está vigiando por você, temente filho de Deus. Está sendo tentado, ele o livrará. Sente-se fraco, ele o fortalecerá. É ignorante, ele o esclarecerá. Está ferido, ele a fará vencer. O Senhor conta o número das estrelas e todavia as áreas que tem o coração quebrantado e trata das feridas deles. Pode passar no próximo. Então, esse relacionamento, queridos, ele tem que ter um compromisso. Há necessidade de um compromisso. Vamos ler juntos também? Com o amor indizível nos tem Deus amado, e nosso amor se desperta para com Ele, ao compreendermos algo da extensão, largura, profundidade e altura desse amor, que sobrepuja todo entendimento, pela revelação da atrativa beleza de Cristo, pelo conhecimento do seu amor a nós expresso, enquanto éramos ainda pecadores, o coração obstinado abranda-se e é subjugado, e o pecador torna-se um filho do céu. Deus não prega medidas compulsórias. O amor é o meio que ele usa para expelir o pecado do coração. Por meio dele, muda o orgulho em humildade, a inimizade e incredulidade em amor e fé. A gente percebe claramente que, se vocês puderam perceber, os primeiros slides, eles estão se referindo àquilo que Deus faz primeiro por nós. Depois a gente pode colocar esses slides no PowerPoint para você ler, para você meditar, para você no momento de angústia, momento de sofrimento, momento de tristeza. Você leia essas palavras, seja fortalecido, seja encorajado, seja realmente não se sentindo só, mas amparado. Você percebe que Deus inicia realmente fazendo por você e depois, então, Ele pede para você fazer. É assim que ocorre. Primeiro Ele busca você e depois, então, Ele pede para você. Mas não é um pedido assim, Ele é um pedido por amor. E é o meio que Deus trata cada um de nós é por amor. Pode passar o próximo. E por fim, o compromisso. Olha só, leia essas palavras com muita meditação. Vamos ler juntos? O coração de Deus ama seus filhos com um amor mais forte do que a morte. Ao dar seu filho, Ele derramou sobre nós todo o céu em apenas uma tarde. A vida, a morte e a intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, as súplicas do Espírito, a obra do Pai atuando acima de tudo e por meio de
você saia daqui muito, muito mesmo fortalecido nesse amor que é incondicional. Nós queremos que você entenda. É esse relacionamento que Deus quer ter com você. Um relacionamento puro, verdadeiro, sincero, incondicional. A pergunta que nós realmente devemos fazer é a seguinte: irmã Glaucia, sendo a um encontro de solteiros, viúvos e divorciados, e a senhora me fala sobre um relacionamento assim, por quê? Porque, queridos, é esse tipo de relacionamento que vai preencher você. É esse tipo de relacionamento que vai fazer você feliz, mesmo que você não tenha um cônjuge, mesmo que você realmente esteja esperando, mesmo que você realmente encontre ele talvez alguns anos, ou ela talvez alguns anos depois que você imaginava. Isso não importa. O importante é que realmente você pode ser feliz agora. Amém. Você pode ser feliz e viver em plenitude de vida agora. E é isso que nós queremos, queridos. É o que nós queremos, é que você viva isto daqui. Sabe por quê? Porque Jesus não se agrada em ver você triste. Ele não quer você sofrendo. Ele ama você. Você é o amor da vida dele. E sabe de uma coisa? Ele diz assim: eu vou falar de uma forma bem atualizada para você, tá bom? É como se Jesus estivesse aqui e ele falasse assim para você: amor da minha vida, você aceita se relacionar comigo? Não é assim? Imagine Jesus aqui, e Jesus dizendo aqui para você, bem pertinho de você, dizendo assim: amor da minha vida, eu te dou um presente. Você aceita o presente? Eu dou para você o ar, eu dou para você a luz solar, eu dou para você os alimentos naturais. São meus presentes. Olha, amor, eu trouxe para você esse presente. Você quer? Qual a resposta que você vai dar para Deus? O que você vai fazer com estes presentes? Ele continua dizendo assim: eu dou descanso para você. Ele continua dizendo: eu também quero me movimentar com você, eu quero que você cuide do seu corpo, fazendo também atividade física. Sabe, queridos, Deus tem um estilo de vida. Eu quero dizer para você uma coisa: é possível nós vivermos assim? É possível, sim. Isso não é uma utopia. É possível vivermos assim. Agora, por que nós temos que viver o seu remédio? Quero dizer para você: é impossível você estar fazendo coisas erradas altas horas da noite se você seguir o remédio de dormir cedo. É impossível. É impossível, queridos, você aumentar muito as doenças. É claro que a gente consegue 80, 90% eliminar as doenças quando nós temos um estilo de vida saudável. E a gente sabe que às vezes a pessoa sozinha tem algumas doenças, mas quando você realmente vive um estilo de vida, você tem uma saúde melhor. Não tem a menor dúvida disso. Então, quando você dorme cedo, busca Deus em primeiro lugar, fazendo logo cedo, buscando a Deus, depois cuidando da água, da sua alimentação, cuidando então da sua atividade física. Eu quero desafiar você realmente a... Você pode dizer assim: eu consigo ser feliz tendo esse estilo de vida. E eu quero desafiar você nesta manhã, porque é sim possível, é sim possível. Então, nós queremos, queridos, que não podemos sair daqui, né, neste momento, sem fazermos uma oração. E neste momento eu gostaria aqui de perguntar: você aceita? Olha bem, responda com sinceridade.
Você aceita Jesus como o amor da sua vida? Então, Deus, querido Deus, muito obrigado, meu Pai querido, pelo amor que o Senhor tem por nós. Nos ajude, Senhor, a entendermos como o Senhor quer nos relacionar conosco. Nos ajude, ó Pai querido, a passarmos tempo contigo. Assim como a gente se dispõe a ter um relacionamento com o cônjuge, com o namorado, com o noivo, ou com nosso cônjuge, Senhor, nos ajude, ó Pai querido, a entendermos que essa mesma disposição, esse mesmo interesse, essa mesma alegria, esse mesmo desprendimento, nós também devemos ter contigo. Aliás, nós vamos aprendendo isso. Nós vamos cada dia mais nos relacionando contigo cada dia mais de uma forma mais intensa, de uma forma mais particular. E nós queremos, ó Pai querido, ter um relacionamento contigo. Nós queremos, Senhor amado, viver somente para Ti, sermos felizes. Não importa a situação que nós estejamos, nós entendemos que o Senhor nos ama e que o Senhor vai prover todas as nossas necessidades, inclusive o cônjuge, se for a Tua vontade. Ó Pai querido, por favor, dá-nos fé, dá-nos coragem, dá-nos força, poder para vencermos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Erramos, mas estamos aqui, Senhor, com o nosso coração inclinado para Te pedir perdão, para Te pedir que o Senhor nos dê um novo rumo na vida. Que o Senhor pode restaurar as nossas vidas. E nós Te suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar.